Toda glória, toda honra seja dada ao nosso Deus. Eu quero aqui partilhar com vocês o que aconteceu comigo, testemunho sobre a minha vida. Eu me chamo Lúcio Hermano Batista, sou pastor auxiliar hoje na Igreja Sede, Ministério de Madureira, Igreja Assembleia de Deus, Campo de Campinas, Bispo Aídio José do Carmo, meu presidente, e eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu na minha vida, algo que impactou bastante a minha vida, e eu quero passar isso para vocês, né? Eu quero estar compartilhando aqui com cada um de vocês para que, se alguém se identificar com aquilo que eu passei, pode também fazer a mesma coisa, né? Pode trilhar esse caminho, pode seguir esse caminho que eu andei e ter também vitória, ter também resultado, ter também aí progressos na sua vida como eu tive, né? Então, até o ano de 2020, final de 2020, eu estava pastoreando uma congregação no Campo de Campinas. Já estava há quase 17 anos já pastoreando, e eu cheguei no final do ano muito muito ruim de saúde, né? Nesse ano de 2020, esse ano da pandemia, eu tive até Covid, né? Em agosto de 2020 eu tive a Covid ali no início de agosto. Inclusive era aniversário do meu presidente, eu estava isolado e graças a Deus, Deus me deu a vitória, eu passei por mais essa, né? Eu venho de um histórico assim de algumas tribulações. E essa foi uma das muitas, né, que eu enfrentei. Graças a Deus, Deus me deu a vitória. Deus é maravilhoso. Eu sou crente desde do nascimento, né? A minha mãe também. A minha mãe tem 72 anos, né? E é crente também desde o seu nascimento. Então eu conheci a Deus ainda muito jovem, muito cedo, né? Fui criado num lar cristão. Então isso fez toda a diferença na minha vida espiritual, no meu relacionamento com Deus. Então eu cresci, né, nos bancos da igreja, Assembleia de Deus, raiz, né? E em Porá, eu nasci em Porá, né? Sou de Porá, Goiás. E eu sei que Deus tem sido muito misericordioso. E o que eu quero falar hoje é sobre como eu venci, né, o diabetes tipo 2, como eu venci outras coisas como gordura no fígado, né, esteatose hepática e outros males, né, que eu vim enfrentando. No final de 2020 eu cheguei muito ruim de saúde. Eu acho assim, e colhendo, né, os frutos de algumas coisas que eu andei fazendo aí na questão da alimentação, porque eu confesso aos irmãos que eu sou muito ruim, né, durante a minha vida toda, muito ruim para alimentar, assim, alimento muito mal, toda a vida, nunca gostei muito de verdura, nunca gostei de tanta variedade assim, experimentar, e eu era muito bitolado num tipo de comida, né? E isso fez toda uma diferença. Eu tenho um histórico de pedra nos rins, desde aí meus 21 anos de idade, né? Tem esse histórico aí de pedra nos rins, então isso ao longo dos anos veio agravando, agravando. Em 2018 eu tive que fazer um procedimento, né, tirar uma pedra nos rins. Na realidade, nos dois rins, né, eu tirei uma pedra no rim esquerdo, cerca de 22 milímetros, né, 23 milímetros, 2,3 centímetros. E no outro tirei outra pedra menor, ali de uns 7, 8, né, centímetros ali, milímetros, né? E 7, 8 milímetros. E várias outras pedras durante esse período, antes desse período. Depois dessa cirurgia eu também expeli mais outras pedras. E já tomei tudo quanto é tipo de chá,
qualquer coisa que eles falam que é bom para pedra, né? Chá de quebra-pedra, chapéu de couro, mas não sei o que lá. Ixi, tudo quanto é coisa que vocês pensar eu já tomei, tá? Tudo quanto é trem amargo que vocês pensar eu já tomei. Então, não é brincadeira, né? Esse negócio de pedra nos rins, muito terrível. E por conta aí dessa questão da alimentação, hoje eu sei, né? Antigamente eu achava que não, que isso aí era coisa, o povo ficava inventando, né, alguma coisa assim, aí eu como o que eu quero e tal, e não é bem assim, né? Então eu cheguei aí no final de 2020 muito ruim mesmo de saúde, uma dor nos rins muito intensa, e eu fui no médico, o médico falou que novamente tinha pedra, a pedra tinha descido pro canal, né? Eu tava com muita dor e a minha saúde estava muito debilitada. E diante de tantas coisas, eu das coisas que Deus vinha falando com a gente, e eu percebi que chegou a hora de eu parar, né, de estar pastoreando e começar uma nova fase da minha vida. Fiz algumas provas com o Senhor e Deus confirmou, então ali eu faço aniversário dia 12 de dezembro, então quando passou meu aniversário, eu fui até ali na sede para conversar com meu pastor. Então eu tive ali conversando com o pastor Samuel César, nosso primeiro vice-presidente do Campo de Campinas, um homem abençoado. Fui ali falar com ele, né? E contei ali minha situação, falei para ele que eu precisava de um tempo, né? Precisava de uma licença para poder tratar da saúde. Eu senti, irmão, que eu estava muito ruim, que se eu não parasse o que eu estava fazendo, se eu não freasse, se eu não fosse atrás, se eu não fosse buscar mesmo ali uma solução, eu não ia dar conta não. Falei com o meu pastor e ele prontamente me ouviu, né? Falou que ia falar com o nosso presidente, o Bispo Oides, para estar concedendo aí essa licença para mim. E ele, aproveitando o ensejo, me indicou um médico, né? Me indicou um médico urologista. Até então eu não tinha médico, né? E aí eu falei, eu vou atrás, né? Vou tentar. Inclusive ele falou o preço da consulta, eu até achei caro, né? E aí eu cheguei lá para consultar, né? Cheguei lá para consultar com esse médico, marquei a consulta e a consulta até foi mais cara do que ele falou, mas falei, vale a pena, né? Para quem tá querendo partir antes da hora, então vou ter que gastar, né? E assim fiz, marquei essa consulta com o urologista. Não vou aqui falar nome de ninguém, só contar o testemunho, né? E ele me passou uns exames, passou a tomografia, me passou uns exames e ele falou, você corre atrás para poder fazer esses exames. E assim eu fui, né? No mesmo dia eu fiz a tomografia, no outro dia eu já fui fazer os exames também, né, laboratoriais. Na outra semana ficou pronto, acho que uma quarta-feira, marquei com ele um retorno para quinta-feira na outra semana. E assim eu fiz, peguei os exames e levei lá para esse médico urologista. E ele olhou os exames e ficou encabulado, né? Falou, oh, seu caso tá bem grave mesmo. E o que foi o resultado, desses exames? Ele falou, olha, você está com a pedra no canal, você está com pedra nos 2 rins, você está com pedra na vesícula, você deu esteatose hepática, né, gordura no fígado, você está com a glicemia altíssima, você está com triglicérides alto, você está com colesterol alterado, você está com a testosterona baixa. E foi falando, irmão, foi falando uma lista lá que eu falei, Jesus amado, o que sobrou, né? O que tá bom? Ai, ai. E ele falou assim, olha, urgência agora é você fazer esse procedimento para tirar essa pedra no rim, porque ela está no rim não, no canal, porque ela está entupindo ali o canal e o rim está inchando e você pode perder o rim.
e depois vai ter que fazer outro procedimento também no rim e depois na vesícula, né? Eu falei, Jesus amado. Ele falou, ó, essa é a emergência. E depois que a gente, né, consertar essa emergência, você vai procurar um endocrinologista para poder ver essa questão do diabetes e essas outras coisas também. Irmãos, eu confesso, saí dali arrasado daquele médico, né? Saí dali, né, muito preocupado. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Eu vou, eu vou atrás, não tem jeito não, eu vou ter que fazer algo, né? E assim, nesse período aí de final do ano, né? Isso foi na quinta-feira, né, que eu fui lá no médico de retorno. O médico passou até o valor da cirurgia depois, eu fui perguntar para ele, ele falou o valor da cirurgia, ficava em 15 mil reais, né? Mas como eu tenho um plano de saúde, né? Graças a Deus, né? Eu fui lá no UGOL, fui lá no UGOL, eu já tinha feito uma cirurgia lá, né? Já procurei ali o atendimento, fui atendido, já levei os exames, o médico fez o exame, mais um exame ali, me internou na hora. Eu fiquei internado ali do sexta para sábado, e no sábado de madrugada mesmo eu já fiz o procedimento, né, da retirada desse cálculo, dessa pedra do canal. Ele falou, né, e aí eu tive alta no domingo à tarde. Só que nesse intervalo que eu estava lá no sábado à tarde, o enfermeiro veio, né, tirar sangue, fazer todos aqueles procedimentos. Ele falou assim, alguém mediu sua glicemia? Eu falei, não, mediu não. Aí ele foi lá, buscou o aparelhinho, mediu minha glicemia, estava altíssima, altíssima. No resultado que eu levei lá para o médico, a glicemia em jejum tinha dado 264. Quando eu estava lá internado, após a cirurgia ali, né, após aquele procedimento, a glicemia estava 380, muito alta. Então, o enfermeiro foi ali, buscou uma insulina, aplicou na minha barriga, né, e eu já estava preocupado, aí que eu fiquei mais, né. E aí, domingo, eu tive alta no domingo e fui para casa, segunda-feira, na terça-feira eu já procurei, pensei, eu vou atrás do endocrinologista, porque desse jeito não tem jeito não. E assim eu fiz, nessa semana eu fui atrás do endócrino, né, peguei uma indicação de alguém, não me lembro mais aqui, mas eu fui ali consultar com o endocrinologista. Tá? Fui atrás, passei pelo endocrinologista, levei os exames lá para ele, contei todos os procedimentos que eu fiz. E esse endocrinologista me passou o remédio, né, para diabetes, me passou remédio para o triglicérides, e eu comprei esses remédios muito contrariado, saí de lá, mas não estava muito bem, né? Não estava bom. Não sei se você já fez algum procedimento desse nos rins, mas depois que você sai dali, eles colocam lá nesse procedimento um catéter, né? No canal, no canal ali do rim, até na bexiga. Você fica uns 20 dias, 30 dias com isso. É muito terrível, não é fácil. E o certo é que eu comecei. O médico até me passou a amostra grátis desse remédio e do triglicérides eu comprei, né? Comecei a tomar. Nossa, com 3 dias que eu estava tomando esse remédio, eu fiquei muito ruim mesmo. Achei que no terceiro dia eu pensei, não, agora eu morro mesmo. Fiquei muito ruim. E aí eu fui analisar, né, a dose que o médico tinha passado, fui na internet ver. E esse remédio, a dose máxima diária dele era 1000 miligramas. E o médico tinha me passado 2000 miligramas, né? 1000 miligramas de manhã, 1000 miligramas à noite. O dobro da dose máxima. Aí eu falei, gente do céu, quer me matar mesmo. E aí eu suspendi, né? Parei de tomar, porque eu acho que se eu tomasse mais um, eu batia as botas. E assim eu fiz, deixei de tomar esse remédio forte. Ele tinha um composto mais fraco, aí eu comprei um outro, que era bem mais fraco que esse, para poder tomar. E continuei ali, eu falei, Jesus, tem misericórdia, né?
e orando, buscando a Deus para que o Senhor pudesse me dar uma direção, me guiasse para alguém que pudesse resolver meu problema, né? Resolver aí esse problema meu que estava sério demais da conta, muito sério. E assim, irmãos, eu procurei, passei esse mês de janeiro todinho nessa luta, nessa tribulação, e no final de janeiro, agora de 2021, eu entrando na internet, pesquisando, achei um médico, endocrinologista, e, e o texto me chamou a atenção, né? O texto estava assim, regressão do diabetes. E eu falei, regressão do diabetes é tudo que eu preciso, né? Porque quando a gente fala em diabetes, a gente já pensa logo, agora acabou, sua vida acabou, né? Agora é ficando ruim cada dia mais e tal. E tem muita gente que arruina tanto que tem uns que fica cego, outros perdem alguns membros, tem que amputar dedo, mão, pé. Eu conheço pessoas dessa maneira e eu estava muito contrariado com isso aí, mas sempre confiando que o Senhor ia me dar vitória, né? Então eu fui atrás. Fui atrás e achei esse médico na internet. E aí comecei a ver os vídeos, né? Ele faz live praticamente todo dia e falando sobre esse assunto. Ele é professor de universidade, doutor em diabetes tipo 2, então um cara muito preparado, um médico fantástico. E eu comecei a ouvir, comecei a ver, gostei demais. Aí ele abriu uma nova turma, ele falou, olha, vou abrir uma nova turma agora, né, para ensinar vocês. E, e ele era diferente de todos que a gente vê por aí na internet, né, que sempre está oferecendo um produto, vendendo um produtinho e tal, e dando dicas e tantas coisas. Aí ele fala, olha, eu não dou diquinha, não estou aqui para falar 3 passos para o sucesso, né, 5 maneiras disso, nada disso. Eu vou te ensinar como você vencer esse mal, vencer o diabetes. Então, você vai aprender e você, está na sua mão a bênção. E assim, eu peguei e pensei, olha, se esse curso for do valor de uma consulta, eu tenho que consultar mesmo um endocrinologista, eu tenho que correr atrás, eu vou comprar. E, na realidade, foi o preço de uma consulta, né, alta, de um especialista, né, porque não era um clínico geral, era um especialista. E assim eu fiz, comprei o curso, participei da turma, estou participando até hoje, né. Então eu comecei no dia 1º de fevereiro. Então no dia 1º de fevereiro eu deixei os remédios para lá e comecei a estudar. Comecei a participar desse curso, ver as videoaulas. Guarde bem essa data, 1º de fevereiro de 2021. Eu comecei a ver os vídeos, comecei a aprender, comecei a adquirir conhecimento a esse respeito. Esse médico tem um grande conhecimento nessa área e foi ensinando e vai ensinando e você aprende a como lidar, né, com a situação. O que eu aprendi? Que o diabetes tipo 2, tipo 1 é aquele que a pessoa nasce, né, a criança já nasce com problema no pâncreas e aí não gera insulina e tal. Esse é o diabetes tipo 1. Não é desse que eu estou falando, eu estou falando do diabetes tipo 2, que é esse que você adquire, né? Isso aí você adquire por conta da sua vida alimentar, tá? Então, o diabetes tipo 2 é o seu modo de viver que faz com que você venha desenvolver o diabetes tipo 2, tá? Então, há uma grande diferença aí, tá bom? Então, sempre que eu estiver falando de diabetes, é o diabetes tipo 2. E aí eu fui entender o porquê que eu estava sofrendo dessa maneira, né? Aí eu entendi perfeitamente, porque eu era uma pessoa que só comia 3 coisas, né? 3, 4 coisas. Eu só comia, meu prato sempre era o mesmo, né? Meu prato
sempre era cheio de arroz, né? Então, arroz, feijão e carne. E com o tempo ali, aí eu fui comendo uma coisinha aqui, outra ali, mas não saía disso, né? Então, esse modo que eu estava alimentando era um modo errado. Eu deixei de fazer exercícios, né? Quando eu estava no exército, eu fiquei 3 anos no exército. E um pouco depois disso aí, eu ainda fazia exercício, estava de boa. Mas a partir de um certo momento, deixei de fazer exercício, deixei de fazer essas coisas, né? Que são saudáveis. E enveredei a comer errado, né? Comer só o que eu gostava, só coisa deliciosa e tal. E chegou onde cheguei, né? Chegou até onde eu estava e é aqui que eu quero falar sobre o que fazer da agora para frente. Tá, então eu me encontro, né, diabético, me encontro com glicemia alta, me encontro com esses exames dessa maneira e agora? Há uma solução para isso? Graças a Deus que há. Eu sei que foi Deus que me encaminhou para esse médico, tá? No momento oportuno. Em outro vídeo eu vou explicar direitinho como foi, o nome do médico, tudo. Nesse eu quero contar o testemunho, tá? E então, o que aconteceu comigo? Primeira mudança que ocorreu aqui. Primeira mudança que tem que ocorrer na sua vida é aqui, ó, a mudança de mentalidade. E eu me lembrei das minhas andanças com Deus, né? Os meus momentos com o Senhor, de saber que a nossa mente é um campo de batalha. Então é aqui que nós vencemos, tá? Então eu comecei a mudar a minha mente, meu modo de pensar sobre alimentação, sobre a vida, sobre tudo. E eu vi que eu estava totalmente errado e que eu precisava de mudar, tá? Então, enquanto você estiver nessa mentalidade que você está hoje, não muda, tá? Não muda, porque eu já tentei fazer de tudo, eu já fiz de tudo para emagrecer e não consegui. O máximo era uns 5 quilinhos, depois voltava de novo, porque eu não sabia, né, do princípio, eu não sabia o que, que eu estava fazendo e aí voltava novamente, ali para a mesmice, tá bom? Então, eu tenho 1,80 m de altura, eu cheguei a ter 107 quilos, 107 quilos, uns 30 quilos acima do meu peso, e não era fácil. Eu lutava, eu ficava sem comer, às vezes, mas não entendia muito bem, e agora eu entendo e vou passar para você nesse momento, tá? Pare agora, anote para você não perder. Primeira coisa que eu descobri, uma coisa que intoxica o ser humano, intoxica as nossas vidas, que vicia, né? Que é uma coisa que inflama o nosso corpo, uma coisa que intoxica o nosso corpo e que a gente está comendo desesperadamente, está comendo desenfreadamente, né? Temos nos alimentado disso demais da conta e você tem que parar agora, você tem que parar, cortar 100%, parar. Por que que eu falo? Porque esse produto não foi feito por Deus. Ele foi criado pelo homem, inventado pelo homem. Deus tem algo semelhante, delicioso, maravilhoso, que ele fez e tem na natureza, e a gente gostou tanto que começou a fabricar isso, e por conta disso nós estamos vivendo dias difíceis. Aprendi com o médico, aprendi com esse doutor, né, que esse produto também é um dos grandes responsáveis pelo câncer, tá? Então, a gente, é claro que a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia nunca vai falar isso, tá? Vai negar isso até a última hora. Não se iluda com isso não, tá? Preste atenção nos detalhes que você vai entender. Esse produto que eu estou falando é o que? Açúcar, tá? Açúcar. Primeira coisa que você tem que cortar da sua vida, mas é cortar 100%. Aquele açúcar que você toma no seu cafezinho, aquele açúcar que você toma no seu suco doce, aquele suquinho bem docinho, tá? O açúcar dos refrigerantes, e aqui não tem refrigerante A nem B, tá? É todos. E o refrigerante de limão tem muito mais açúcar ainda, tá? Então, açúcar você precisa cortar.
urgente, urgente. A primeira coisa que você precisa fazer foi o que eu fiz. Cortei o açúcar, tá? Cortei o açúcar e eu falei assim, olha, eu vou fazer e eu não vou fazer assim, devagarinho, vou tentando tirar, não. Eu estou precisando de mudar de vida, eu estou precisando de viver, eu estou morrendo, então eu vou fazer o negócio já. Eu vou fazer o negócio radicalmente. E assim você tem que fazer para ter a vitória mais rápida que você está precisando. Tá? Outra coisa que eu aprendi é que outros tipos de alimentos também atrapalham demais a nossa vida e são causadores desse mal, né, desses males. Causadores, né, do diabetes, causadores de tanta gordura que a gente carrega. Uma coisa que eu aprendi é que a gordura que nós temos não é advinda da gordura que a gente come, né? Aquela gordurinha na carne, uma gordura... Não, não, não. Isso aí é mínimo. Nosso corpo é preparado para digerir essa gordura, queimar essa gordura aí que a gente alimenta. Mas a gordura que nos mata é a gordura, né, que é a gordura visceral, aquela que vai lá para as vísceras, que fica alojado lá dentro, nos seus órgãos. E sabe como é que ela chega? Através do açúcar, tá? Do açúcar. O açúcar que você come, o excesso de açúcar é transformado em gordura no seu corpo. Eu não sabia disso. Eu creio que talvez você nunca ouviu falar nisso. Mas o açúcar que você come, ele entra no seu corpo, você tem um reservatório ali que você pode encher. E esse reservatório, ele é pequeno e ele vai uma hora transbordar de tanto que você come, de tanto que a gente aprendeu a comer errado. Ó, tem que comer a cada 2 horas, 3 horas, você tem que comer, como um negócio aqui, como um negócio ali, e você toma um café da manhã, e lá para as 10 você come mais um negócio, e aí meio-dia você almoça, e aí 3, 4 horas tem um lanchinho, depois tem uma janta, né? Vem do culto e tem aquele jantar, aquela comida, e é comendo o tempo todo, e isso faz mal para a nossa saúde. Tá? Primeiro que a gente está comendo mal, e segundo que a gente está comendo muito. Tá? Então, primeira coisa então, o açúcar. E a segunda coisa são os carboidratos de absorção rápida, né? De absorção, os carboidratos simples. Né? Esses que você comeu é pá bife. Comeu, ele já vai para o sangue. Tá? Então, eu aprendi, né, estudando, fazendo esse curso, que tem carboidratos, alimentos que têm muito carboidrato, alimentos que têm pouquíssimos carboidratos. Então, o carboidrato não é de todo mal, ele nos dá energia. Né? Então, se você faz exercício físico, se você, né, gasta bastante energia, um pouco a mais de carboidrato não vai fazer diferença nenhuma, que você vai queimar. Mas sabe o que acontece comigo, e talvez está acontecendo com você? Come muito carboidrato, tem muita energia e não gasta essa energia. Né? Como eu fico sentado o dia inteiro. Eu trabalho o dia inteiro sentado diante de um computador, não faço exercício, sou muito sedentário, não gosto de fazer exercício. Falar para mim em academia, tá me chamando para briga. Então, esse tipo de procedimento não é bom e eu vou te explicar sobre isso aí, tá? Então, os carboidratos, né, que tem uma quantidade muito grande, né, os alimentos que têm uma quantidade muito grande de carboidrato, você precisa cortar. Primeira coisa que eu fui no endocrinologista, esse primeiro que eu fui, ele já falou logo, ó, você tem que cortar arroz, você tem que cortar mandioca, você tem que cortar batata, você tem que cortar massa, né? Você tem que cortar refrigerante. E quando ele falou isso a primeira vez, eu parecia assim que tinha entrado aqui e saído lá. Esse médico aí é maluco, né? Mas na realidade ele tinha razão, né? Então quando eu comecei a estudar sobre isso, eu vi que esses alimentos são os que mais, né, têm carboidratos. E os carboidratos, irmãos, pasmem, eles se transformam em açúcar no seu corpo. Então, uma pessoa como eu, que no meu prato era de 70% a 80% de arroz, acho que 90% do meu prato era arroz, mandioca, batata, macarrão. Né? Sempre que eu ia comer, essas coisas estavam presentes na minha mesa. Então, eu passava o dia inteiro, todo dia,
ingerindo esses carboidratos em excesso, não fazia exercício, isso foi acumulando e acumulando. E esse acúmulo de carboidrato, esse acúmulo de energia, esse acúmulo de açúcar no corpo, né? Ele vai se transformando em gordura, vai se transformando em gordura, porque o corpo, para que você não morra, né, de excesso aí desse produto, o que ele faz? Transforma esse açúcar em gordura. E aí vai mandando essa gordura para o tecido adiposo, vai mandando essa gordura para os músculos, e você vai engordando como um todo. Porque eu olhava para mim e eu não estava gordo, mas eu era um falso magro, né? Então eu tinha 1,80 m, eu estava com 100 quilos, 105, né? Aí 25, 30 quilos acima, mas se você olhasse para mim eu não estava tão gordo assim. Mas é porque a gordura ela vai, né, se espalhando pelo corpo. Depois eu fui olhar a foto minha, meu dedo assim estava tão gordão assim que a aliança, né, estava encravada no meio do meu dedo assim, ó. Isso aqui tudo, ó, estava gordo, estava grosso. E o meu pescoço, essa camisa aqui mesmo, ó, eu não abotoava nunca. Agora eu posso abotoar, pôr gravata, né? Tá top. Mas essa camisa aqui não abotoava nunca, de jeito nenhum, tá? E aí eu fui descobrir que esses alimentos, né, carboidratos, eles fazem muito mal, né, pra gente em excesso, né? Então, primeira coisa que eu fiz, eu vou fazer o teste. Cortei o açúcar, agora eu vou cortar esses alimentos. Vou cortar esses alimentos aí, né, para poder ter um resultado bem rápido também. Não fui diminuindo, não. Ah, não, eu comia 80%, agora eu vou diminuir para 50%, depois eu vou diminuir para 30%. Não, eu cortei, tá? Então, você quer saber o que eu fiz? Eu cortei. Cortei arroz, cortei mandioca, cortei batata, cortei refrigerante, cortei massa. Irmãos, eu já passei a semana toda só comendo massa. Sopa de macarrão, eu amo macarrão, né? Entendeu? Macarrão nada, Jesus, que gostoso, que delícia, né? Macarrão, a molho bolonhesa, né? Bolonhesa. Eita, trem maravilha, que gostoso, que delícia. Só porque isso em excesso faz mal, né? E o que eu estava fazendo? Excesso, né? Comia muito, exagerado, comia demais. E a terceira coisa que eu descobri, estudando aí com esse médico, foi que eu precisava de jejuar. Tanto que a Bíblia é sábia, né? Ela já fala pra gente, e às vezes a gente não entende o manto de mistério, né? E eu aprendi que eu preciso jejuar para poder queimar essa gordura que está passando no meu corpo. Então eu vou te explicar como funciona o nosso corpo. Eu aprendi que para queimar essa gordura é necessário fazer esse jejum. Por quê? O corpo ele gasta a energia advinda da sua alimentação, tá? Você vai comendo, ele gasta aquela energia e o que sobra ele vai estocando. Estoca em forma de gordura, tá? Então, quando eu paro de comer esses alimentos que vão produzir gordura, né, o corpo precisa sobreviver e ele precisa da energia. Aí o que ele faz? Ele começa a queimar a gordura acumulada. Ele começa a queimar a energia acumulada. É isso que o nosso corpo faz. Pensa num corpo inteligente. Deus criou uma máquina super avançada e inteligente que é o corpo humano, tá? Então, o que eu aprendi? Uma palavra chamada autofagia. O que é autofagia? É um processo celular em que as células novas, saudáveis, né, num determinado momento que eu vou te falar, ela começa a comer as células ruins, as células, né, defeituosas e ruins, e começa a regenerar. E também nesse processo aí ela está acumulando energia, ela está gastando a energia acumulada do nosso corpo, né? Então isso começa quando? Né? Segundo os estudos, ela começa com 12 horas de jejum, tá? A partir de 12 horas de jejum, em que o corpo não vê mais energia entrando, ele começa a usar a energia que está no nosso corpo.
né? Então, a autofagia é o terceiro passo e fundamental para que você possa emagrecer, para que você possa queimar essa gordura em excesso, né? E essa gordura aí vai queimando, e a sua glicemia vai abaixando, a sua glicemia vai baixando, né? A gordura que está no seu fígado, nos seus órgãos, no coração, tudo vai queimando, até você não ter mais esse problema, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que que acontece? Pastor, como é que é esse jejum? Hoje, esse jejum, eles dão o nome de jejum intermitente, tá? Para você possa entender e não levar assim ao pé da letra, que é quando fala em jejum, você pensa naquele jejum bíblico e tal, de buscar Deus, mas não é só isso. Buscar Deus em jejum é uma prática, além de saudável, muito boa para nós. Agora, esse jejum que eu estou falando, você tem uma janela de alimentação, por exemplo, o jejum 16 por 8, ou outras pessoas falam 8 por 16. Você tem uma janela de 8 horas em que você pode comer nesse período, não é passar 8 horas comendo, tá? Um dia eu fui falar isso para uma pessoa e ela achou, nossa, vou comer 8 horas, né? Então não é passar 8 horas comendo, mas nesse período de 8 horas é a sua janela de comer. Então você acorda pela manhã, por exemplo, você acorda que hora? 7 horas da manhã? 7 horas da manhã. Da hora que você acorda, você conta 8 horas, né? Então, 7 horas da manhã você acorda ali, pode tomar o seu café, e só que eu vou te falar, né, sobre essa alimentação. Não é qualquer café, não é qualquer café da manhã, né? Não é qualquer coisa que você vai comer, tá? Então, de manhã você toma o seu café e aí passa aí na hora do almoço você almoça, né? Então, lá para as 3 da tarde, 8 horas depois, é o teto máximo. Você vai comer só até naquele momento. Passou às 3 horas, vai ser o período do jejum, às 16 horas do jejum. Então, até completar 12 horas, você vai normal, você vai indo. Aí, quando completa 12 horas, começa a autofagia, tá? Ali, a sua regeneração, a sua queima de gordura. E aí, até às 16 horas, você tem um período ali de 4 horas em que o corpo está usando a energia acumulada, que está em você, está no seu músculo, está no seu tecido adiposo, está no seu fígado, está aí dentro, e ela vai começar a queimar, e aí você vai começar a perder peso, perder gordura, e é isso que interessa, tá? Então, nesse período de jejum, você pode beber água, você pode beber o seu cafezinho, sem açúcar, é claro, tudo que eu falar aqui é sem açúcar, viu, filho? Cafezinho, chá, tá? Tomar chá, tudo sem açúcar. Eu nunca pensei de tomar um café sem açúcar, você acredita? Eu gostava do café docinho, tá? E esse café docinho é um problema, tá? Então, elimine isso. Não posso pôr um adoçante? Até pode, mas eu tirei tudo, tá? Agora, tem um adoçante que você pode colocar, não é qualquer adoçante, tá? Então, você pode usar, tem os adoçantes, depois eu vou falar isso no outro vídeo, mas tem os adoçantes do bem, né? E tem aqueles que você não deve usar. Mas eu não usei adoçante nenhum, tá? E até hoje também não uso. Então, água, café e chá. Muito líquido, tá? Líquido, nesse período aí. Aí você vai dormir, pelo menos 1 hora antes de você dormir, não beba mais nada, tá? E você vai dormir, no dia cedo começa o ciclo. E você pode, nesse ciclo de 8 por 16, você pode mudar um pouco o horário. Ao invés de tomar o café pela manhã, você ainda continua pela manhã sem comer, vai fazer a sua primeira refeição na hora do almoço, ali 11 horas, por exemplo, aí você começa a contar daquele horário para frente, às 8 horas. Tem dias que você pode estender o seu jejum até mais um pouquinho. O importante é você não fazer menos de 16 horas, tá? Porque a autofagia começa com 12 e você tem que ter um período aí onde você vai queimar essa gordura aí e o seu corpo vai responder. E você vai ver com 7 dias, 1 semana que você estiver fazendo assim, rapaz, você já vai ver o resultado. Um negócio incrível, tá? Você não pode perder essa oportunidade. Então, eu comecei dia 1º de fevereiro, né, sem tomar remédio, comecei a aprender aí nesse curso. Com 40 dias eu já tinha perdido 15 quilos,
E, e aí eu continuei até chegar o peso que o médico pediu. O médico, olha, você precisa chegar aos 80 quilos, né? Então eu perdi mais de 20 quilos. Hoje eu estou com 78, então 78, 79. Estou nesse peso aí para ficar abaixo, né? Dei até uma lambuja aí. Hoje, se qualquer peso que eu quiser ficar, eu já sei como eu faço, né? Eu já mantenho o peso que eu quero. Então eu sei alimentar, eu sei fazer os procedimentos, isso que eu te expliquei, nós vamos recapitular tudo, tá? Então hoje a minha vida está nas minhas mãos, né? Então Deus me ensinou a saber lidar. Uma das coisas é você não pensar que comida, né, é um negócio, o seu prazer, né? O prazer da sua vida é comer. Não, a comida é para você viver, tá? Se você pensar que comida é prazer, é um brinde, é um presente, e você entrar nela com gosto, você vai ter muito problema, tá? Então, quando você começar a fazer isso, se educar na alimentação, você vai ver que você não vai ter mais aquela compulsão por comida, aquela vontade de comer tudo que você vê na vida, tá? Então, nada disso. Então, pastor, o que o senhor comeu? Então, agora chegou a hora. O que você comeu? Proteínas. Tá? Então, a primeira coisa, mais importante, é você comer proteína. O que é proteína? Carne, ovos, queijos, né? Proteína. Onde tiver proteína, você pode comer, tá? Então, aquele negócio de fazer dieta, passar fome, nada disso. Pode comer à vontade, pode comer carne. Quando você come carne, proteína, né, ovo, você sacia sua fome, você não vai ter mais aquela fome, passa 1 hora, 2 horas, você tem fome. Isso você pode ver quando você come os carboidratos, né? Seu macarrão, você come aquele macarrão, daí 1 hora, 2, você está morrendo de fome de novo. O que não acontece como você come proteína, come carne, come ovos, come queijo e outros alimentos que tem proteína, né? Tem verduras aí que eu não sabia nem o gosto que tinha isso e hoje eu estou comendo, né? Couve, né? Que é rica em fibra, proteína e baixíssimo carboidrato, né? Couve-flor, brócolis e tantos outros alimentos, né? Tomate, alface, é, tem muito alimento delicioso, gostoso aí que você pode comer, né? Fruta como morango, kiwi, uma goiaba. é, então são frutas que você pode comer e outras que você tem que evitar, né? Você tem que evitar frutas muito doces, né? Por enquanto, nesse período que você está precisando de emagrecer, precisando de baixar o diabetes, evite frutas doces, né? Banana, nada de banana, maçã, melancia, abacaxi. Ai, que esse negócio docinho, né? Um suco natural, pastor, de laranja? De jeito nenhum. Laranja, você pode chupar uma laranja. O problema é se você fizer o suco mesmo sem açúcar, né? Você está fazendo um copo de suco, você vai gastar 5 laranjas, né? Então isso vai subir bastante aí o seu nível de açúcar, porque a laranja tem lá a sua dose de carboidrato. Então, você precisa fazer uma alimentação que o povo hoje chama de low carb, né? De baixa caloria, de carboidratos, de baixo carboidrato. Então, procure alimentos. Tudo que você for comer, pega ali o rótulo, informação nutricional. Ah, tem 20 gramas de carboidrato, tem 30 gramas de carboidrato, corre, né? Então, procure o que tiver menos, 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, é o que tiver menos para você comer, né? De preferência o que não tiver nada. Então, carne à vontade, pode comer à vontade, que churrasco, pode comer. Agora a mandioquinha você aposenta ela, tá? Come um pedacinho assim só. Se você achar que você deve comer alguma coisa, come um pedacinho, tá? Nada de arroz, nada disso. Você tem que mudar a sua alimentação. Eu já viajei 3 vezes para Israel, então eu falo para você, esse negócio de doideira de comer arroz, essas coisas, isso é só aqui, no Brasil. Para lá não existe isso não. Tem nem arroz para lá direito,
né? Europa, para lá, Egito, Jordânia, Israel, Grécia, esses lugares que eu tive por lá. Eu me lembro que eu passei muita vontade de comer lá, porque eu era muito ruim para comer, então a salvação era comer pão, né? Pão, azeitona, essas coisas que eu gostava, né? Então, é, eu pensava comigo que se eu ficasse sem comer arroz, eu ia morrer, entendeu? Nada disso. O médico falou, né? Vários médicos falam isso, você pode pesquisar. Você pode ficar tranquilo sem arroz. Arroz não tem uma vitamina, não tem nada. A única coisa que tem é carboidrato, é açúcar, né? Amido puro, é açúcar purinho, né? Então, como a gente come demais, muito arroz, muito feijão. Feijão é outro que é carboidrato também, né? Só porque é de absorção mais lenta. Então, para o diabético, o feijão é o menor dos males, né? Diferente do arroz que você comeu e já vai para o sangue, né? E o feijão não, ele passa o dia inteiro, né, eliminando ali aquele carboidrato no sangue, então ele é mais tranquilo. Mas mesmo assim, tem muito carboidrato. Então, evite nesse primeiro momento, né? Dentro de um período de um mês, eu já estou com 3 meses, né? Estou gravando esse vídeo aqui, estou com 3 meses, estou me sentindo muito bem, tá? Café da manhã, aquele pão que você costumava, esquece o pão. Sabe outra coisa que você come muito e você tem que largar de mão? Milho, né? Milho, nada de milho, nada de mandioca, né? Nada de farinhas, né? Farinha de trigo, farinha de isso, farinha daquilo, esquece farinha, tá? O milho, por que milho, pastor? Eu aprendi que milho, irmão, o milho a gente dá para criação, né? E dá para os porcos. Você lembra lá na fazenda como é que é? Dá pros porcos comer, engorda o porquinho, depois você mata o porquinho e vai comer o porquinho. Esse é que é bom, tá? Agora o milho não, nós pega o milho, faz pamonha, faz bolinho frito, ai que delícia, maravilhoso, só que isso engorda. Se engorda o porco, não vai engordar você? Ai, ai. Então, esquece isso aí, tá? Então procure alimentos low carb, baixo carboidrato, coma proteína, tá? Faça alimentação, faça o jejum. Então hoje, eu comprei o aparelho, tá? O aparelho para medir a glicose. Minha glicose agora está normal, eu como, está normal, não tem mais aquela glicose alta, né? Aquele negócio de pedra nos rins, aquelas dor no rim, acabou aquilo, né? Já tô outra pessoa, outra vida. Olha, gente, vocês não sabem quanto é bom queimar essa gordura que está em excesso aí. Essa gordura é um mal terrível. E não é por conta de beleza, não. Né? Não é por conta de beleza, não. Aliás, gordinho até é bonitinho. Não é nada disso. É saúde. Eu estava sem saúde. Estava caminhando para o buraco. Né? Então, às vezes você está novo, está pensando assim, não, eu vou... Não, isso não me afetou ainda, meus exames. Eu também não. Eu com 30 anos também estava de boa, entendeu? Agora eu estou hoje com 52 anos e eu estou bem melhor agora. Olha, já estou chegando nos 30, viu? De saúde. Tá? Então eu emagreci, hoje eu estou com 78, 79, né? Estou no meu peso ideal, não preciso emagrecer mais, tá? Então eu só mantenho. Então você fica policiando a sua vida aí, come, você pode chegar, comer, tá? Mas você tem que saber o que você vai comer, tá bom? Então, isso foi o que aconteceu comigo. Então eu tomei uma atitude, tomei uma posição e você precisa tomar também, tá? Ah, não, mas eu não dou conta de viver sem açúcar. Ah, não dou conta de viver sem chocolate. Ah, meu pãozinho. Entendeu? Aí você vai continuar do mesmo jeito. E não adianta ficar tomando remédio. Não adianta você ficar aí pensando que outra coisa vai resolver. Não vai. Eu já fiz de tudo. Já tomei tudo quanto é tipo de remédio amargoso você pensar. Não resolve. Porque você continua do mesmo jeito, da mesma alimentação. No próximo vídeo eu vou pegar, eu esqueci de pegar ele aqui para te mostrar as pedras que eu tirei. Né? No outro vídeo vou estar mostrando para vocês. Então, acabou essa questão
de pedra nos rins, de dor nos rins, esse mal-estar. Ó, eu parei de roncar. Gente, se eu roncava que só minha mulher para entender. E eu acordava de manhã já com aquela falta de ânimo, e agora totalmente diferente. Gente do céu, vale a pena. Então, eu quero agradecer a Deus, eu agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Quero agradecer a Deus, né, por ter me dado essa oportunidade. Agradecer aí os meus pastores, agradecer os irmãos que oraram por mim. Né? Eu sei que Deus abriu uma porta, abriu um caminho, e eu passei, né, por ele, e estou aqui para contar para vocês, né, o que aconteceu comigo, como eu vivia e como eu vivo hoje. Eu não vivo mais daquela maneira. Então, hoje eu chego na casa das pessoas, não precisa preocupar. O que você tiver aí para comer, eu como. Ah, se tiver só um pedaço de carne, eu como um pedaço de carne. Entendeu? Não precisa preocupar, não precisa preocupar de ficar, ah, é suco disso, é refrigerante daqui. Gente, água, Deus fez água. Hoje, olha, eu me hidrato, vez ou outra com água de coco, tá? Então, é bebendo água. Gente, coco, abacate, né? São produtos, são frutas aí que Deus criou, abençoados aí. Então Deus tem muita coisa pra gente. Então, se você faz bastante exercício, você queima, certas coisas você pode continuar comendo, não tem problema, você vai queimar aquilo. Mas outras coisas você tem que abrir mão. E a coisa que você precisa de abrir mão é o açúcar. Isso você tem que jogar fora da sua vida. Quer que eu te dê um exemplo? Por que você tem que largar o açúcar? O açúcar é feito no mesmo lugar que é feito o álcool do seu carro. Que você anda de carro com álcool. Na mesma indústria, com o mesmo produto, o mesmo processo, tá? A diferença dele para o álcool é 2 centavinhos, né? Uma coisinha à toa de nada. É um produto tóxico, tá? Criado pelo homem, muito químico, ele vicia, ele é viciante, tá? Então, abandone o açúcar. Pastor, mas não tal. Olha, o que é melhor? Sua saúde, viver com saúde ou não, tá? Então, olha, Deus abençoe sua vida, um abraço para você e se liga no próximo vídeo que eu vou estar aí passando, né, te dando dicas, mostrando aí alguns produtos que você pode estar, né, produtos que eu usei, né, chá aí e tal, e você vai entender aí como Deus é maravilhoso, você vai entender como Deus é poderoso. Então, siga a dica aí, Deus abençoe a sua vida, um abraço, amém?